Fala galera, a aula de hoje é sobre potência mecânica e hoje eu trago para vocês um exemplo aqui de um corpo, tá? De massa M que pode mover-se livremente sobre a ação de uma força em um trajeto representado vetorialmente, tá? Pela letra D, tá? D representa a distância vetorial média entre os pontos A e B. Bem, o corpo ele pode seguir a linha AB ou pode seguir o trajeto desenhado aí, ó, na cor azul, tá? Sobre esse corpo, age uma força F com inclinação constante em relação ao deslocamento, denotada por alfa, tá? E aí a gente vai definir agora o que seria a potência mecânica dessa força, tá? Em física, a gente define que a potência mecânica de uma força é dada como sendo o trabalho sobre o tempo. Essa é a definição de potência, em que a unidade é o joules por segundo. E isso aqui é denotado por watts, ou watts, como chamam por aí, tá? Eu chamo watts, tá? Joules por segundo, watts, é a unidade de potência. A potência de uma força é definida como sendo o trabalho realizado por ela dividido pelo tempo que ela passa agindo no corpo. No caso, o tempo que o corpo gasta para sair de A e ir até B, tá? Então, de maneira geral, eu ainda posso escrever que a potência, de acordo com a aula passada, definimos que o trabalho é dado por módulo de F vezes módulo de D vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Dessa forma, temos o produto de duas grandezas vetoriais, força e deslocamento. E assim, o produto de duas grandezas vetoriais vai me dar uma grandeza escalar, que é a potência, tá? De modo geral, eu ainda posso definir que a potência de uma força como sendo trabalho sobre tempo, onde o trabalho é F vezes D vezes cosseno, eu posso definir que D, a distância vetorial média da partícula entre os trechos A e B, definida pelo tempo, pode ser igual à velocidade vetorial média definida entre os pontos A e B. E dessa forma, eu posso escrever que a potência ela é igual a força vezes D sobre ΔT, distância vetorial média sobre o tempo, é a velocidade vetorial média entre os pontos A e B. Então, D sobre ΔT, eu posso escrever como sendo V vezes o cosseno do ângulo. Na maioria das questões, o ângulo formado entre a força e entre o vetor força e velocidade, né? Ele, na maioria das vezes, é de 0 graus. Portanto, o cosseno de zero, ele pode ser resumido apenas a 1. Então, eu tenho que o cosseno de alfa, quando alfa é igual a 0 graus, eu tenho definido que o cosseno de zero, de acordo com a tabela, né, da trigonometria, o cosseno de zero é igual a 1. Então, a potência de uma força, ela pode ser simplesmente dada pela famosa fórmula, né, como chamam por aí, força vezes velocidade. Isso aqui é quando o vetor força e o vetor velocidade estiverem formando 0 graus entre si, ou seja, quando eles estiverem paralelos, né? E aí eles paralelos apontando no mesmo sentido, o cosseno entre eles é o cosseno do ângulo de 0 graus, né? Portanto, 0 grau, cosseno de 0 igual a 1. Então, potência é dada por força vezes velocidade, tá? Mas, de modo geral, é importante que a gente tenha em mente que a potência ela é definida de forma geral como sendo o trabalho sobre o tempo. Trabalho da força que está agindo no corpo. Se um corpo estiver caindo ou você tiver uma bomba impulsionando água para uma caixa d'água através de canos,
né? Nesse caso, o trabalho é o trabalho da força-peso daquela massa de água que sobe ou que desce de uma cachoeira. Isso aqui é muito utilizado para a produção de usinas hidrelétricas, né? A potência de uma usina, ela pode ser definida como sendo o trabalho sobre o tempo, onde esse trabalho é o trabalho da força-peso da massa de água que escoa através de uma certa área, digamos assim, ou cai de uma certa altura. Tá? Então, a potência, de forma geral, é trabalho sobre tempo. E abrindo a fórmula do trabalho, eu posso também definir como sendo força vezes velocidade. Agora tem um detalhe muito importante. Essa velocidade é a velocidade instantânea, é a velocidade naquele momento, tá? Então, esse V aí fica definido como sendo velocidade instantânea. E a força F é a força que age no corpo durante o trajeto AB, considerada uma força constante, tá? Quando a força é variável, essas equações elas não se comportam. Quando a força é variável, a gente tem um método gráfico. A gente tem que apelar para uma construção gráfica, né? Aqui é definido dois gráficos, em que eu tenho uma potência variando com o tempo. Nesse caso, eu tenho uma potência constante. Se a potência ela é constante, então o produto da força pelo vetor velocidade é constante também, tá? Então, potência com o tempo, gráfico, Fábio. E se eu tirar a área desse gráfico aí, professor? O que vai me trazer a área? Bem, a área do gráfico relacionado potência com o tempo vai me fornecer o trabalho. Já que toda vez que houver uma dúvida, qual a unidade física que eu obtenho quando eu multiplico os eixos coordenados, a unidade é só você multiplicar, né? O que é que eu vou obter? Por exemplo, a gente tem que potência definimos como sendo o trabalho sobre o tempo. Então, se eu pegar esse tempo que está dividindo e passar para cá multiplicando, eu vou ter que o trabalho vai ficar sendo igual a... Vamos passar esse tempo para lá multiplicando. Potência vezes ΔT. Ou seja, se eu multiplicar a potência com o tempo, eu acho o trabalho. Portanto, a área sobre o gráfico relacionada com potência e tempo... A área sobre o gráfico me fornece o trabalho, tá bom? Eu posso ter um gráfico ainda genérico, né, de uma forma geométrica qualquer. Às vezes aparece um triângulo, às vezes aparece um retângulo, às vezes é um trapézio. É o que a gente vai ver nas nossas provas, né, nos exercícios de vestibulares que tem por aí, tá? Aqui, de modo geral, eu trago essa figura aqui para mostrar para você, né, definir para você que o trabalho, de forma geral, ele é igual a o trabalho da área 1 mais o trabalho da área 2. Ou seja, eu vou calcular o trabalho realizado entre potência e tempo definido pela área 1, que é essa região aqui, mais o trabalho definido pela área 2, né? Que seria o intervalo de tempo daqui até aqui, vezes toda essa potência aqui, né? Que está relacionada com esse intervalo de tempo. Então, o trabalho geral do gráfico, ele é definido como a soma algébrica. Se aqui está no lado negativo, então você tem que botar um menos aqui. Só lembrando que aqui só estou definindo uma soma algébrica, tá? Isso aqui é uma soma algébrica. Para que fique bem exemplificado, eu trago um exemplo para vocês aí do que está acontecendo, por exemplo, com um corpo de massa de 15 quilos. Digamos que exista uma força, né, agindo sobre um bloco de 15 quilos, localizado sobre uma mesa lisa, sem atrito, tá? Uma força F constante e horizontal é aplicada a um bloco em cima de uma mesa lisa e horizontal. O gráfico da potência dessa força com o tempo está relacionado de acordo com essa imagem aqui, onde a potência máxima atinge um valor de 100 watts e ela depois mantém-se constante
em 20 segundos, entre os instantes 20 e 40. Dessa forma, eu peço para que você calcule, por exemplo, aqui ó, na letra A, eu peço para que você calcule na letra A o trabalho total realizado por essa força quando a potência varia entre 0 e 40 segundos. De modo geral, determine o trabalho realizado por essa força no intervalo de tempo de 0 a 40 segundos. Bem, o gráfico é de potência com o tempo. Eu expliquei anteriormente que quando eu tenho um gráfico de potência com o tempo, o trabalho é dado pela área sobre o gráfico. Então, para que tenhamos o trabalho realizado por essa força variável que produz uma potência variável, é necessário que a gente calcule a área sobre o gráfico. Então, de modo geral, pessoal, eu vou calcular essa área aqui, ó, onde ela é composta pela área de um triângulo mais a área de um retângulo, ou simplesmente a área do trapézio. Vamos apelar para a área do trapézio, que aí é mais rápido, tá? Então, eu tenho que a área dessa figura, ela é dada por base maior, a área, ela é numericamente igual ao trabalho, tá? Eu falo numericamente igual porque a unidade de área, né, na matemática, na geometria, é centímetros quadrados, milímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, e aí a unidade não vai me importar. O que vai me importar apenas é o número. Por isso eu digo que eu só vou pegar o número da área. A área é numericamente igual ao trabalho, porque só me importa o número, tá bom? Então eu tenho que o trabalho é dado como sendo a área de um trapézio, só para lembrar, base maior, 40, mais base menor, 20, vezes a altura, 100, dividido por 2. E aí eu tenho que 40 mais 20, 60, vezes 100, 6.000, dividido por 2, o trabalho é igual a 3.000 joules. Portanto, o trabalho dessa força é igual a 3.000 joules. E se na letra B eu perguntasse assim, determine a velocidade que o corpo atinge no final de 40 segundos, sabendo que no instante inicial ele estava em repouso, que é no instante t igual a 0. Se eu pedir para você determinar a velocidade que o bloco atinge no final de 40 segundos, como eu poderia proceder com esses cálculos? Bem, pessoal, a gente sabe que essa força agindo de forma constante ou de forma variável, aumentando, diminuindo sobre o corpo, a gente vai, no final das contas, produzir uma velocidade nesse corpo, porque toda a aceleração produz